Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Band Entrevista aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante e o nosso convidado de hoje é delegado da Polícia Federal, Marcelo Dias, que é também o presidente da Associação dos Delegados de Polícia Federal no Amazonas e que na semana passada foi reeleito, vai para o terceiro mandato, não é isso, Marcelo? Muito boa noite para você. Boa noite, Neto. Boa noite a todos os telespectadores. Agradeço demais o convite. Sim, estamos ainda nessa agora, nós fomos reeleitos, a nossa posse é em Brasília, agora no dia 1º de dezembro, junto com a Executiva Nacional e indo para o terceiro mandato. Agora, mandato à frente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal. ADPF. ADPF. Marcelo, a gente sempre pede para começar aqui contando um pouco da tua história, contar a história do nosso convidado, pela uma autobiografia declarada aqui, quem é o Dr. Marcelo Dias? Bom, é difícil falar de você mesmo, né? Mas assim, eu sou amazonense, sou manauara, sou nascido e criado ali no bairro da Praça 14, no nosso berço do samba. Eu fiz um segundo grau técnico, sou formado pela Escola Técnica em Informática Industrial. Ainda cursei um pouquinho de engenharia na nossa antiga UTAN, que hoje é UEA, né? Cursei ainda um ano de engenharia, larguei, fui fazer Direito. O técnico era lá no distrito daquela... Não, o meu era na 7 de setembro. Na 7 de setembro? 7 de setembro, na Escola Técnica. Estamos falando do final dos anos 80. Era ETFA. Já estou com 50 anos, era a antiga ETFA, que depois virou Cefet, depois IFAM. Agora é o nosso IFAM. Instituto Federal, que é uma universidade que engloba vários campos. Né? Meu pai foi o reitor, foi o primeiro reitor do IFAM, foi diretor da ETFA e do Cefet algumas vezes. E eu estudei lá eu fiz Informática Industrial. Saí de lá naquela vibe muito de exatas, acabei fazendo vestibular para engenharia, cursei um ano de engenharia mecânica, não me identifiquei, saí e fiz vestibular para Direito. Nós estamos falando aí de 92, então ainda não tinha as faculdades particulares, aqui só existia a nossa gloriosa Jaqueira. As pessoas chamavam de Jaqueira, porque a faculdade de Direito, ela era, Neto, lá no centro, lá na Praça dos Remédios. Né? É um prédio belíssimo que, infelizmente, né, o poder público não está olhando como deveria. É um prédio histórico que merece uma revitalização, merece ser um local de visitação muito bonito. Lá foi a primeira faculdade de Direito do Brasil. E formou quantos profissionais, né, importantes? Ave Maria, você olhar assim, amazonino, prefeitos, governadores, deputados, até congressistas da promulgação da nossa Constituição. Então, assim, é um local de extrema relevância. Né? Tive a oportunidade de fazer Direito lá, formei, fiquei 2 anos no Ministério do Exército, depois advoguei durante 4 anos, e aí fiz um concurso para Polícia Civil. Fui aprovado para delegado, fui delegado da Polícia Civil aqui em Manaus por 4 anos, depois fiz o concurso da Polícia Federal, e aí quando eu fiz o da Polícia Federal, eu fiz os 2 concursos, eu fiz o de agente e o de delegado. Né? Eu tive uma colocação muito boa, tive sorte, e acabei que eu tomei posse na primeira turma logo de agente, fiquei 1 ano como agente, logo em seguida eu fui chamado para delegado, e aí já fiz academia de novo, e tomei posse como delegado. Então, na Polícia Federal já se vão 18 anos. Fiz 18 anos em junho passado agora. Teve três experiências de academia de polícia, então, da Polícia Civil. Da Polícia Civil, da Polícia Federal 2 vezes, agente e delegado. E tem diferença? Tem, assim, eu diria, a Academia da Polícia Federal, ela é uma academia com muito mais estrutura, né? É uma academia que ela fica ali... Em Brasília. Em Brasília, ela não fica no plano, ela fica entre as cidades satélites, ela fica entre o plano piloto e Sobradinho. Então, é uma academia muito grande, o espaço físico é imenso. Pra você ter uma ideia do meu alojamento, a gente fica interno lá, do meu alojamento até a sala de aula dava pouco mais de 1 quilômetro. Então, é um local grande. Aí você tem pistas, tem uma cidade construída lá dentro para a gente simular as abordagens, entradas táticas e tal. Tem piscinas, pista de corrida, tem tudo. É uma academia muito grande. Tem inclusive uma grande área de cerrado onde a gente faz um treinamento como se fosse no mato. Não é a nossa floresta aqui, né, o cerrado, mas a academia com muita estrutura.
E uma academia bem mais longa também, né? A academia da Polícia Civil aqui foi muito mais... Eu não sei como está hoje, mas na minha época foi bem mais enxuta. Eu fiz o concurso de 2000 da Polícia Civil, entrei em 2001. Então, assim, a Polícia Federal ela tem um tempo maior de preparação. Cada aluno dá, em média, 1.250 tiros dentro da academia e ainda é pouco. E diferença entre o de agente para o de delegado? Tem. As matérias práticas são muito parecidas. Né? Entradas táticas, a parte operacional, né? É muito parecida. Porque quando nós vamos para a operação, vamos todos juntos. Quando você vê um carro daqueles preto de manhã cedo, que tem 4 pessoas, no mínimo, via de regra é um delegado, um escrivão e 2 agentes. Via de regra, né? Pode mudar um pouquinho a composição, às vezes tem um perito, mas vão todos os cargos, está todo mundo de preto, você não sabe quem é quem. Então, todos fazem um treinamento da parte operacional muito similar. O que muda? É porque na delegada a gente toca inquérito, eu sou o presidente dos inquéritos. Então, a gente tem uma parte cartorária, né, que não tem na parte de agente. Então, tem um pouquinho diferente a academia. Mas, no grosso, assim, 80% é parecido. E aí, como foi até pensar em compor, entrar para a área de ajudar também os companheiros, né, a compor a associação, né, ter esse trabalho junto da ADPF? Na realidade, o que aconteceu? Eu estou lá já, sou do concurso de 2004, na Polícia Federal. Em 2010, eu fui convidado para compor a chapa da associação. É um trabalho que a gente faz pro bono, né, em função da categoria, né? Eu sempre tive ali bem envolvido nas nossas questões, junto ao governo federal, e foi uma transição bem natural. Acabou que eu comecei a me envolver e de 2010 para cá eu sempre participei das chapas. Como presidente da associação, não. Agora já como diretor-presidente aqui regional, já nas últimas 3 gestões. Né? Nós estamos indo para a 3ª gestão, já sou... Já foi reeleito uma vez? Uma vez, já estou à frente da nossa DPF aqui, já no 2º mandato, vou para o 3º agora, fui reeleito para o 3º. Mas é de uma forma bem natural, o pessoal, a gente acaba, tem muitos pleitos, né? Então a gente viaja muito para Brasília, muitas questões jurídicas, a gente acaba tendo que visitar os congressistas, né? Tanto senadores quanto deputados. Então a gente faz um movimento em âmbito nacional, leva representantes de todos os estados, sempre em prol da categoria. E quais são, falando aqui do Amazonas, as principais reivindicações da categoria? Olha, hoje eu diria assim que a linha de frente a gente está brigando, né, aqui para que Manaus seja incluído no rol de cidades que recebem o adicional. As pessoas chamam equivocadamente de adicional de fronteira. Não é adicional de fronteira. Pela lei, ela é um adicional para locais de difícil provimento. Você tem uma ideia, Palmas está incluído. Palmas não é de fronteira, não é uma cidade fronteiriça. Centro do Brasil. Centro do Brasil, mas está incluído como locais onde você não consegue fixar o efetivo. Essa rotatividade de efetivo, ela impacta no trabalho. Porque, vou dar um exemplo agora desse último. O governo anterior chamou do último concurso todos os excedentes. Então, a gente teve chamamento para o concurso para fazer academia em Brasília durante 3 anos seguidos. Então, você tinha 2 academias por ano. Ou seja, de 6 em 6 meses trocava o pessoal aqui. Porque o pessoal veio da academia, você toma posse, via de regra, no norte do Brasil. Então, eles tomavam posse aqui. E ia um outro pessoal para a academia. Quando eles estavam para sair, abre o concurso de remoção e algumas pessoas são removidas. Tendência natural. A grande maioria é do Nordeste, do Sul, do Sudeste do país, quer voltar para casa, né, Centro-Oeste, e acaba entrando no concurso de remoção para tentar retornar ou para onde seu local de origem ou para mais próximo, né, devido aqui à nossa dificuldade geográfica. A gente não tem estradas, né, isso impacta num custo para você visitar a família. Se você é de fora, você sempre vai ter que ir de avião. Sua família é de São Paulo não tem jeito, você vai ter sempre que pegar um avião. O custo é mais caro. De repente, você estando ali numa cidade mais dentro do Centro-Oeste, mais próximo, você consegue, num feriadão, consegue ir de carro. Então, aqui tudo impacta. Nós estamos falando da cidade com o 3º custo de vida mais alto do Brasil. Então, dentro desse contexto, Manaus não foi incluído. E a gente tem uma dificuldade aqui no lotaciograma, uma dificuldade de fixar o efetivo, de que as pessoas fiquem por mais tempo. Como que se consegue manter isso? Quando você tem um atrativo financeiro. Não, eu vou ficar mais um tempinho. São 2 atrativos. Você conta mais pontos para o próximo concurso de remoção, porque quanto mais longe a cidade, mais difícil o acesso, maior a pontuação.
para participar do concurso de remoção e consegue também, às vezes, com benefício financeiro. Não raro, agentes, escrivães, papiloscopistas, delegados, peritos, acabam tendo, alguns têm relacionamento dentro do próprio órgão. Então, casam, né? A gente casa com um escrivão, o delegado casa com um perito, o delegado casa com um agente, enfim. Isso, se você pensar que os dois podem ganhar um adicional, isso representa um impacto financeiro substancial. Isso faz com que as pessoas, às vezes, pensem em ficar um pouco mais na localidade. Esse é o objetivo do adicional. E a gente está numa tratativa muito forte, junto ao Ministério da Justiça, para conseguir isso, se Deus quiser, até o final do ano. Manaus não está nesse rol das capitais aqui do Norte. Quando você pensa em Rondônia, Roraima, Acre, Amapá e Amazonas, só Manaus é a capital que não recebe. E a gente está tentando desfazer essa injustiça histórica aí contra a cidade de Manaus. E isso passa por mexer em lei? É um decreto. Trata dentro do órgão ou vai precisar da ajuda de deputados, de senadores? Não, essa é uma questão interna corporis, porque você é feito a escolha através de um decreto presidencial. Então, um decreto do próprio MJ, né, delegado, o DMJ faz e escolhe as cidades. Esse decreto já existe. Tem um rol de cidades que recebe desde 2015. Manaus está fora. Nas últimas tratativas e com o atual ministro da Justiça, a gente conseguiu fazer com que ele colocasse 13 cidades. Dentre elas, Manaus, São Luís não recebe. 13 que não estavam para passar com cidades, 13 cidades que não estavam, que agora já tem um procedimento totalmente elaborado, que está em vias de ser publicado, ampliando esse rol de cidades em mais 13. Dentro dessas 13, você tem uma ideia, Manaus, né? São Luís é um local de fixação, apesar de ser uma cidade litorânea, com praia, muito difícil fixar o efetivo lá. Há uma rotatividade muito grande do efetivo, você não consegue fixar. E aí algumas distorções que você vê que é para corrigir injustiças, realmente. Nessa lista vai entrar Santarém, vai entrar Marabá, né? Santarém, Marabá, eu acho que do interior do Pará entram 3 cidades, eu não consigo lembrar a outra. Qual é a outra? Mas Santarém, Marabá, são cidades onde é difícil fixar o efetivo. Via de regra, as pessoas não são de lá, então vão para lá, que não são lotadas, mas esperando o próximo concurso de remoção para ir embora. Então, isso não é bom para a continuidade do serviço. Ideal que você fique mais um tempo, né? Aprenda, às vezes você está aprendendo a lidar com o local. Cada local tem sua particularidade. E 6 meses, uma investigação, às vezes, pode durar mais que isso. Via de regra, dura muito mais, né? Operações estão sendo deflagradas agora, não começaram a ser investigadas há 4 meses atrás, né? A gente precisa amadurecer uma investigação. As investigações demandam tempo, né? Questão de provas, perícias, quebra de sigilo bancário, fiscal, análise de documento, a própria interceptação. Então, tudo isso demanda tempo e é interessante que você tenha uma equipe envolta naquela situação. Troca todo mundo, aí quer dizer, o pessoal não estava desde o início. Então, isso não é salutar para a atividade. Então, a gente tenta, através desse adicional, fazer com que a gente fixe mais o efetivo e otimize o trabalho. Tudo isso é objetivando a atividade fim da Polícia Federal, que é otimizar o serviço. Doutor Marcelo Dias, delegado de Polícia Federal, presidente da DPF Amazonas, recentemente reeleito pela 2ª vez. Aqui no Band Entrevista, a gente vai fazer um breve intervalo e volta em 2 minutos. De volta com o programa Band Entrevista, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo Marcelo Dias, delegado de Polícia Federal, presidente da DPF Amazonas. Falando dos pleitos dos delegados de Polícia Federal aqui no estado, chamou a atenção que você falou que a Manaus não tem o adicional para manter o efetivo, né, por conta da distância dos demais grandes centros. Quais são as localidades aqui do Amazonas onde tem efetivo da polícia? Olha, nós estamos falando, né, do maior estado da federação. Então, isso tem que ser levado em consideração em um estado onde não temos uma malha viária, né, rodoviária. O que nós temos aqui é uma malha dos rios, sim, que está sofrendo bastante, está mostrando agora a sua fragilidade, no interior do estado totalmente desabastecido, com essa estiagem severa que está ocorrendo agora. Então, veja bem, hoje, no Amazonas, nós temos como lotação somente Manaus, que é a superintendência, e Tabatinga.
Esses são 2 locais onde você tem lotação de policiais. Nós temos postos provisórios onde há um revezamento a cada 30 dias de policiais, que é São Gabriel da Cachoeira e Tefé, né? Ali no Médio Solimões, tal, perto de Jutaí, Fonte Boa. Então, a gente hoje necessita ter outras delegacias, né? Estados menores, eu acabei de dar um exemplo aqui do Pará, no bloco anterior, que no Pará você tem Marabá, Santarém e mais umas 2 ou 3 localidades onde tem. Então, o Pará tem 3, 4 delegacias no interior, fora a superintendência na capital. O Amazonas só tem 1. Você vai aqui para Rondônia, aqui do lado, tem 3 delegacias no interior, nós só temos 1. Você vai para um estado diminuto como, por exemplo, Rio Grande do Sul, tem 15 delegacias. Então, assim, há uma distorção, a gente precisa... Uma faixa de fronteira... muito grande. Grande, mas ainda menor que a nossa. Bem menor, que a nossa é absurda. Então, a gente precisa, assim, óbvio que o Exército faz uma presença muito maior na Amazônia do que lá, mas a gente precisa, o governo federal precisa de um olhar diferenciado para a Amazônia, em todos os aspectos, fixação do efetivo, questão da criação das delegacias. Nosso superintendente hoje, doutor Humberto, né, é amazonense. Também é amazonense. Amazonense, sim. É um abnegado pela Polícia Federal, uma pessoa com muita visão e está em tratativas já bem adiantadas junto ao governo federal e à direção-geral para a criação da delegacia em Humaitá. Então, você pega aqui descendo para Humaitá, é Madeira, né? Uhum. Você pega aqui pelo Madeira, você vai descendo ali. Temos um problema que deu muita visibilidade com relação à questão do garimpo ilegal e as dragas que estavam, né? Quase mil balsas, né? Fazendo a extração ilegal daqui até Humaitá. Então, a delegacia de Humaitá, ela sofre muito com a questão ambiental, né? É ali o sul do Amazonas. É na fronteira agrícola, né, também. Ali já, assim. E muito bem próximo de Porto Velho, né? Uhum. Muita gente para ir daqui prefere ir de avião para Porto Velho e voltar de estrada para Humaitá, mas nós já se está em tratativas. O nosso superintendente hoje é um cara com sensibilidade, né, para essa situação, comprou realmente o barulho e tudo leva a crer que ele vai conseguir agora, se Deus quiser, inaugurar a delegacia de Humaitá. Então, nós passaremos a ter 2. Mas isso ainda é pouco. A gente precisa não só olhar para baixo, para o sul do Amazonas, na questão ambiental, mas a gente precisa olhar para cima, para o médio e para o Alto Solimões. Então, uma delegacia hoje em Tefé, eu acho que seria o ideal, né? Tefé tem Justiça Federal, tem Ministério Público Federal, falta a Polícia Federal lá. Nós temos apenas um posto, né? Nós não temos delegacia. A delegacia, ela demanda os outros cargos. É uma situação que demanda recursos, né? Vontade política, recursos. É caro manter, né? Se criar uma delegacia, porque você vai ter lotação, tem que botar policiais lá. Nós temos hoje em Tabatinga. Mas eu acredito que isso vai otimizar bastante o nosso serviço. E a gente estava olhando aqui para âmbito local, a associação local aqui a DPF, ela olha também para o âmbito nacional? Tem pautas a buscar a nível nacional? Sim. Nos últimos 8 meses, eu já era o presidente, está em tratativas, já fui a Brasília, junto com o ministro da Justiça, o Dino, e fizemos uma tratativa no Brasil todo, levamos representantes de todos os estados lá para a nossa reestruturação. Está em pauta lá hoje, foi assinado e já está no MGI, da doutora Esther, que é o Ministério de Gestão e Integração, que é o antigo Ministério do Planejamento e Orçamento, né? Que é onde tem realmente que se fazer a conta de onde vai sair o montante para se pagar essas reestruturações. Está se fazendo uma reestruturação da Polícia Federal, de atribuições, uma reestruturação com relação aos cargos, às classes. Nós não temos classes, talvez passe a ter classes agora. Essa reestruturação passa também, obviamente, por uma reestruturação salarial. O salário tem ficado defasado nos últimos anos. Nós somos uma carreira, uma das carreiras, né, que bastante concorridas, quando você pensa no concurso público, as carreiras da Polícia Federal, agente, escrivão, papiloscopista, delegado, perito, são carreiras muito concorridas. O concurso ele é a nível nacional, né, e dá coisa de mais de 100 mil inscritos. Então, é um concurso extremamente concorrido, primeiro, pela credibilidade que a Polícia Federal adquiriu nos últimos anos, né, uma das instituições com maior credibilidade do Brasil. Segundo, pela questão salarial também. Entretanto, essa questão salarial acabou ficando um pouco em segundo plano nos últimos anos. A gente está tendo uma certa defasagem. Então, se briga tanto pela reestruturação de atribuições,
quanto também para uma reestruturação salarial. Esse é um pleito que está bastante adiantado, mas depende de toda uma conjuntura política. Então a gente está forte nessa briga lá em Brasília, para em breve termos boas notícias. E a gente tem, assim, é do senso comum ter esse pensamento. No policial federal, ele recebe bem, ganha bem, então não tem propina com o policial federal porque ganha bem. Mas tem pleitos ainda a serem... O salário não é ruim, é óbvio, longe disso. É um bom salário, sem dúvida. Eu diria que a questão de corrupção dentro do órgão é baixíssima em função das pessoas que integram o órgão. A gente tem uma mão de obra muito qualificada. Como é um concurso a nível nacional muito difícil, né? Você imagina, passam os melhores. Então passam pessoas que estudam muito, que batalharam muito para estar ali, tem o que perder, né? Você dá valor para aquilo. Então a gente acaba não tendo um índice de corrupção baixíssimo dentro das fileiras da Polícia Federal. Isso é uma das nossas virtudes. Doutor Marcelo Dias, delegado de Polícia Federal, presidente da ADPF Amazonas, aqui no Band Entrevista. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença, pela sua entrevista aqui. E queria que você despedisse falando qual deve ser o legado que você deve deixar mais esse biênio. Aí já vai para o 6º ano, né, finalizando esse biênio, falar de legados aí de mais essa gestão. Neto, eu queria agradecer o convite, tá? Aqui no programa. Virei quantas vezes for convidado. Isso aqui é muito interessante. Eu acho que isso aproxima a Polícia Federal da sociedade. A gente precisa ter essa proximidade, né? Indo para o 6º ano, a gente tenta sempre se renovar. Falar em questão do ano que vem, pretendo que nós vamos ter a 2ª edição da Corrida da Polícia Federal. Nós fizemos uma edição em 2018, né? Lá na Ponta Negra. Foi uma edição belíssima. É uma corrida com um viés um pouquinho diferente. Não é aquela corrida dos maratonistas e tal, é uma corrida para a família. A gente fez um evento para a família, né? Onde todo mundo correu, teve corrida para criancinha, teve corrida para os jovens e tal. Então foi muito legal. A gente, na época, conseguiu apenas autorização da prefeitura para 1.800 pessoas e apareceram lá para correr no que a gente chama de pipoca, né? Pipoca. O pipoca deu mais de 4.000 pessoas. Então foi todo mundo querendo uma camisa da Polícia Federal, querendo a nossa medalha, ela foi no formato do brasão, então foi muito legal. E a gente pretende fazer aí para o ano que vem a 2ª edição da corrida no Amazonas. Ela acontece em todos os estados da federação, né? O Amazonas só fez uma edição, a gente vai fazer a 2ª agora no ano que vem. Então, esse já vai ser o primeiro, vamos dizer assim, a primeira ação do novo mandato. Vai ser abrir o início do ano com essa corrida. Espero muito que a gente melhore a qualidade do ar, né? Essa semana que passou agora nós tivemos uma coisa absurda, perdura esses dias de fumaça. Espero que melhore, porque a gente pretende fazer aí para fevereiro do ano que vem a 2ª edição da Corrida da Polícia Federal. E estamos bolando também, prevendo, nós fizemos também em 2019 um evento aqui onde nós trouxemos, um evento acadêmico, né? Onde nós trouxemos algumas personalidades de fora, ministro, professores renomados e tal, para a classe acadêmica. Isso foi bem bacana, onde teve palestras e teve alguns... eu não sei como é o nome do formato, em que senta uma pessoa para fazer intermediação, debates. E os debates sobre alguns temas relevantes da época. Isso é bem legal, a gente pretende fazer a 2ª edição também no ano que vem, se der tudo certo. Maravilha. Marcelo Dias, da ADPF, delegado de Polícia Federal aqui no Band Entrevista. Agradecer você que ficou até agora com a gente aqui em mais essa edição. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.